e ainda teremos hipótese de chegar mesmo até à quarta posição, olhando para o calendário dos nossos adversários mais diretos até a final do campeonato. É sempre um derby, o Vila Maiorense-Gião, embora com algumas limitações do Vila Maiorense, que não vai poder contar com a Pisca e com a Valona, não estará tão forte como nos jogos anteriores, mas eu lembro-me em épocas anteriores em que o Gião teoricamente tinha uma equipa muito mais fraca que o Vila Maiorense e ganhou algumas vezes ao Vila Maiorense. Portanto, um derby é sempre um derby e vão jogar 5 de cada lado e o resultado é imprevisível. Sei que acompanhas também o campeonato do Porto ao longo das últimas temporadas e mesmo outros campeonatos que têm evoluído de forma significativa nas últimas temporadas. Os restauradores sentiram isso mesmo nas últimas temporadas na Taça Nacional. Os restauradores são seguramente um dos favoritos à conquista da Taça Nacional. Qual é a tua opinião? Sim, sem dúvida. Embora que eu no início da época, quando vi os primeiros jogos dos restauradores, eu sou sincero, achei os restauradores não tão fortes como nas duas últimas épocas. Quando eu vi estes últimos 2 jogos dos restauradores, mudei completamente a opinião. As novas jogadoras já estão mais entrosadas, dão outra qualidade à equipa. Este jogo, principalmente este último jogo contra o Mindelo, encheu-me as medidas e pronto, se o Mindelo é o segundo classificado e é a segunda melhor equipa do Porto, sem dúvida que os restauradores estão muito acima e são mesmo de outro campeonato. Sendo assim, eu não conheço a realidade deste ano dos Unidos da Estação, não conheço que à partida será o campeão de Viseu, não conheço a realidade do Vila Verdense, que à partida também será o campeão da Associação de Futebol de Coimbra, mas julgo que se os níveis se manterem como na época passada, os restauradores são sem dúvida o principal candidato a passar às meias finais e consequentemente depois a revalidar o título. Nós estamos a 12 minutos das 20. Recordo que esta edição de Futsal na Frente passa pelos 87.6, também www.radioaguia.com, e terá todas as imagens em trabalho efetuado por Eduardo Oliveira em youtube.com/Rádio Águia Azul. André Teixeira, em relação aos grandes jogos da Taça Nacional, ainda há muito por definir, nomeadamente em relação às eliminatórias, mas para quem tem estado ligado de forma significativa ao futsal feminino, já não seria tempo de termos um verdadeiro campeonato nacional e de termos uma seleção que trabalhe com continuidade e que não alimente o futebol, como tem acontecido sucessivamente ao longo dos últimos anos? Sim, essa é uma velha história que nós todos ansiamos, pelo menos nós todos temos lutado, e eu falo por mim e por mais um grupo de pessoas que temos andado a trabalhar em função disso. A reativação da Seleção Nacional este ano foi de facto um passo muito importante, e não só a reativação, mas como a conquista da medalha de prata no Mundial foi de facto um passo fundamental, como a vitória sobre a Espanha, como o empate com o Brasil. Portanto, demonstramos que se aquelas jogadoras com o campeonato competitivo que têm, que comparativamente com o brasileiro e com o espanhol não tem sequer comparação possível, e conseguiram bater-se daquela maneira, o que fariam com uma competição em que pudéssemos todos jogar, que tivéssemos todos jogos todas as semanas competitivos e que pudéssemos preparar o jogo e pudéssemos, neste momento, em todos os campeonatos, na minha opinião, existe sempre 2 ou 3 jogos que nós dizemos que entramos e sabemos que vamos ganhar um jogo, só falta saber por quantos. Portanto, a desmotivação e o que nós queremos para a evolução das atletas não passa exclusivamente por aí, e penso que foi muito importante a reativação da seleção, mas penso que o próximo passo tem que ser obrigatoriamente o Campeonato Nacional. Nós precisamos todos do Campeonato Nacional, e quando falo todos, falo que nós neste momento estamos em janeiro, fevereiro, e já sabemos quase em todos os distritos quais são os campeões distritais. Menos Lisboa, não é? Exato, Lisboa tem o caso de Aveiro também, e se calhar mais algum caso ou outro, mas no Algarve já se vai sabendo, em Coimbra já se vai sabendo, em Braga já se vai sabendo, em Viana também. Portanto, isto fica... E porque os campeonatos distritais neste momento resumem-se a 2 ou 3 jogos contra 2 ou 3 equipas, tirando aqui o campeonato de Aveiro, porque de facto este ano fez-se moldes diferentes.
porque senão seria se calhar a mesma coisa. Portanto, e penso que para isto o que nós queremos e o que nós colocamos nesta modalidade, o que nós de facto trabalhamos, e eu falo por mim e pelo meu clube, e o que nós dedicamos ao futsal feminino, e como outros o farão também, penso que era muito importante para nós todos termos um campeonato nacional, porque seria de facto aliciante para todos nós e muito mais motivante. E a verdade é que se há pouco falávamos de 3 equipas profissionais em Portugal na vertente masculina, na vertente feminina não há absolutamente ninguém a viver do futsal ou a pensar nisso sequer, não é? Não existe, pelo menos que eu conheça, não existe nenhuma equipa. Eu conheço vários projetos, bons projetos, conheço muito bons projetos, só que vivem tudo à custa de pessoas, vivem tudo à custa de ajuda das pessoas. Nem o Benfica paga salários na vertente feminina? Sim, o que é que se considera um salário? Depende um bocadinho disso. Assim, se pagam despesas de deslocação, acho justo. Se pagam, agora depende do que é que se entende um salário. Agora penso que não. Na realidade feminina isso fala-se muito, comenta-se muito, mas penso que é impossível. E eu posso falar da minha equipa. A minha equipa está a custo zero. Embora as pessoas podem pensar que não, mas a minha equipa está a custo zero. Agora a minha equipa reúne-se de pessoas, de coisas, nós não damos dinheiro, mas damos o nosso projeto, dá condições de trabalho, dá condições materiais, garantimos uma boa equipa técnica, umas boas condições médicas, e penso que isso já é um excelente projeto, na minha opinião. Nós estamos a 8 minutos do sinal horário das 20 e eu apelava ao vosso poder de síntese, porque temos mesmo que terminar às 8 da noite. Em relação à zona do Grande Porto, António Fonseca, quem gosta de futsal na formação, regra geral, onde é que se apanham os melhores jogos de futsal de formação? Ora bom, na zona do Porto, neste momento... Vai-nos levar obrigatoriamente para Gaia, não é? Vamos para Gaia, ou não? Gaia estamos nós. Depois teremos uma na Grande do Porto e teremos outra mais na zona da Póvoa, que serão os 3 mais fortes lá a nível de formação. Mas há semelhança, e na minha opinião, há semelhança também da equipa sénior. O campeonato de júnior também se calhar merecia, pelo menos os campeões, também terem uma taça nacional depois. E isso também não acontece, portanto... acaba por ser também desmotivador para algumas daquelas atletas que de facto trabalham, porque nós temos esse princípio de trabalhar forte e, portanto, chegar ao fim e não passa daquilo. Aliás, não há, é só uma série, ou é campeão ou não é mais nada. E por isso também não é tão fácil às vezes motivar, e nestas idades motivar às vezes as atletas tem que ser mesmo, pronto, um grupo forte como nós temos, motivado, trabalhar forte e proporcionar estes grandes jogos, principalmente quando é com as equipas mais fortes, e este ano já demos bons espetáculos e é isso que nós queremos dar continuidade. Vamos ao futsal, é o desafio lançado na reta final deste programa. Jorge Garrido, que jogos absolutamente imperdíveis para o próximo fim de semana? Portanto, a primeira divisão registra aqui uma paragem, por fruto dos compromissos da Seleção Nacional, mas poderá-se fazer aqui uma referência, ainda que depois no próximo programa possa tornar-se a fazer-se, mas nestas coisas não se perde nada, porque é a publicidade que fica e registro que fica, não é? E diz os princípios do marketing, que uma mensagem repetida várias vezes, e isso custa dinheiro, não é? Na televisão, quanto mais quisermos que uma marca passe, mais caro nos fica, portanto aí fica. Temos aqui um fundão Módicos. Cá está um jogo interessantíssimo. O Módicos joga aqui uma cartada muito forte no que diz respeito ao acesso aos playoffs, e o Fundão, claro, tem que fazer pela vida e tem que ser coerente com os níveis de desempenho que tem tido em casa, e terá que fazer valer esse fator, até porque irá, em princípio, estrear dois reforços que com certeza irão acrescentar qualidade e também aumentar o leque de opções. Temos aqui um Instituto Dom João V Belenenses, um instituto, o outsider sempre da competição, a equipa que quando menos se espera mete lá o paralelozinho no caminho das equipas grandes, dos 3 grandes. Portanto, à semelhança do Fundão, tem capacidade para roubar pontos ao Belenenses. O Belenenses que vem denotando aqui algum abaixamento de nível, portanto, ao nível do desempenho, que tem-se refletido nos resultados, talvez a integração dos reforços, a questão da baliza, vai agora, portanto, estrear um reforço que visa claramente preencher essa lacuna com a saída de Marcos.
Temos depois aqui um Rio Ave Freixeiro. O Rio Ave tem que voltar a pontuar, se quiser amealhar pontos suficientes, porque penso que o máximo que poderá aspirar aqui é ir para o play-out com pontos suficientes para se bater pela permanência. E depois temos aqui um Boticas Benfica. O Boticas é sempre uma equipa muito competitiva, muito organizada, em casa principalmente tem níveis de desempenho muito, muito elevados, que vai obrigar um Benfica ao mais alto nível para superar este obstáculo. Em termos de segunda divisão, fazer aqui uma referência ao derby distrital, Covão de Lobo, Lamas Futsal, em que o Lamas Futsal irá visitar um Covão de Lobo tranquilo, uma equipa que respira tranquilidade, que vem de um resultado fantástico. Empatar, acho que merece ser ressalvado aqui o Covão de Lobo nesta jornada, que eu aliás vaticinei aqui que seria muito complicado e muito difícil o Covão de Lobo conseguir arrancar um resultado positivo na Académica, visto que a Académica está envolvida na disputa pela subida, e conseguiu um empate. Recebe agora um aflito Lamas Futsal, que tudo irá fazer para fazer aquilo que o Covão de Lobo conseguiu fazer na Académica. Portanto, será um bom tónico para o Lamas Futsal acreditar que é possível. E pronto, fazer agora a referência para terminar aqui às equipas que nos interessam. Na terceira divisão temos um Crecor. Aqui a minha cábula não está correta. Rio de Moinhos, exatamente. Portanto, será a partir de um jogo de nível de dificuldade baixo. Temos um Pinheiro Ocela, portanto aparentemente a classificação do Pinheiro, o último lugar, poderá indiciar que é fácil, mas há que ter atenção, uma viagem longa, estamos em altura de inverno, frio. Temos um Coemato Futsal Azeméis, um Futsal Azeméis que terá que visitar o reduto líder, e se calhar, se escorregou contra o Crialhadense e ninguém estaria à espera, pode também surpreender o Coemato, porque o Coemato, principalmente nos jogos em casa, tem sofrido muitos golos, e o Futsal Azeméis tem capital de experiência no seu plantel para surpreender o Coemato. Temos aqui também um ACR Valdecambra, com o ABC de Nelas, jogo de nível de dificuldade elevada, mas que o ACR já se bateu bem em Nelas e tem todas as condições para, de igual para igual, superar o Nelas e cavar distância pontual para o Nelas, devido que portanto, divide o segundo lugar. E uma última referência ao Gafanha, que tem que vencer o Monte das Pedras para continuar a recuperação, se quer ainda ter uma palavra a dizer na luta pela manutenção. Estamos a somente 2 minutos e meio das 20. António Queiroz, já fizeste referência em relação aos jogos do quadro competitivo da Associação de Futebol de Aveiro, nomeadamente a esse Vila Meirense Gião, no pavilhão da Escola B23 da Córrega, também ao Vila César e Nova Semente, que, não sendo o jogo do título, é um jogo preponderante nessa definição da luta pelo primeiro lugar em Cesar. Que rodapé final farias nesta edição? Pronto, eu só queria sublinhar o que disse na semana passada e que o Marcelo também fez referência, que já fui abordado na rua esta semana, até relativamente a isso. Julgo que o Gião, para a semana, aliás, este fim de semana e no próximo fim de semana, será mesmo a equipa do Conselho que terá mais adeptos. Ou seja, para o próximo fim de semana vamos ter os adeptos da Nova Semente, da Vila César e do Ocela, e no fim de semana seguinte vamos ter os adeptos da Nova Semente, do Vila Maiorense, do Ocela. Portanto, quer em Cesar, quer em Vila Maior, espera-se casa cheia nos 2 próximos jogos que poderão decidir tudo a nível distrital. E quero também aproveitar esta parte final para dar os meus parabéns, quer ao António Fonseca pelo título conquistado, e quer ao André Teixeira pelo trio, e que represente da melhor forma possível os restauradores na Taça Nacional e que vença todos os jogos, menos o representante da Aveiro, naturalmente. Quem não tem problemas de pavilhão cheio é Ricardo Canavarro, em Valdecambra. Sempre que há jogos às 18 para a CR, nem sempre há lotação esgotada, mas quase sempre sinónimo de muito público. Ricardo Canavarro, já foram abordados vários jogos em relação ao patamar nacional. No patamar distrital, há efetivamente daqueles jogos que quem gosta de futsal não deve perder? Sim, nós vamos ter, pronto, hoje falámos pouco até do nosso campeonato distrital, fazer uma pequena referência ao bom jogo que houve em Fiães, um 4-4 diante do Beira-Mar, e assim a Casa de Porto aproveitou e está na liderança. Para a próxima semana, eu penso que pronto, teremos mais um derby, que será o São João de Beira, a Juventude de Fiães. O São João de Beira também vem de um triunfo em Valdecambra, perante da Académica de Câmara.
vamos ver até que ponto o Fiães consegue dar a volta e perseguir a Casa de Porto, que com certeza irá vencer o seu jogo em casa com o Saavedra.